Olha só, muito boa noite, 9 horas e 30 minutos e a gente começa aqui mais uma live, série Corona Sem Neura. Tulinda, boa noite, você foi a primeira a entrar, me dá aqui um sinal de boa noite. Roberley, psicóloga Marina, Diane, Moonwalker, todos muito bem-vindos, é isso mesmo. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante. A Anne entrou aqui também, o Rui... Silvia, obrigado Silvia pela audiência, por participar. Hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Gimenez. A Ana é uma... Tem pessoas que a gente fica amigo, que chega perto da gente e traz pra gente uma energia boa e muito conhecimento, e a Ana é uma pessoa assim. Ela é advogada, doutoranda em Direito Civil e escritora, e ela sabe muito sobre saúde, vamos falar assim, da família, né? Porque a gente sabe que, na verdade, quando a gente está falando de relacionamento, do estabelecimento de vínculos, da coabitação, enfim, filhos, tem tudo, né? Herança, pensão, um monte de coisa aí que envolve a vida real, né? Quando o amor ele transborda simplesmente o sentimento e vira uma realidade no mundo físico. E aí, então, a gente conversando, achamos muito importante falar sobre os relacionamentos saudáveis nos diversos formatos das famílias atuais. Eu vou escrever aqui, enquanto eu vou convidando a Ana para ver se ela já está aqui para entrar, porque é um tema que ficou comprido, mas é um nome que ele traduz justamente uma coisa extremamente simples e muito importante, que é a nossa vida é feita de relacionamentos, né? Olha, a Ana está aqui, vamos ver aqui, bacana. Eu fico feliz, viu? Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem... Lembrando que essas lives elas ficam aqui salvas, elas também vão lá para o YouTube, e no YouTube do Dr. Fernando vocês conseguem ver tudo que está sendo produzido e construído com muitas pessoas que estão vindo aqui conversar com a gente. Ana! Oi! Boa noite! Ô Ana, deixa eu falar Tudo um negócio para bem? você. Eu vou colocar aqui o nome do título da nossa live, enquanto isso eu vou pedir para você falar um pouquinho quem é você, entendeu? Porque as pessoas aqui vão... eu já fiz a introdução, né? Mas é bacana Tá. você falar enquanto eu vou escrevendo aqui e a gente começa o nosso bate-papo. Ó, primeiramente eu te agradeço o convite, tá? Foi muito legal falar com você, te reencontrar. Bom, antes de tudo, eu sou uma mãe de duas. Oi, Flávia! Antes de tudo, eu sou uma mãe divorciada de duas meninas. E a minha especialidade como advogada é no direito de família, tá? Então, eu faço doutorado na Universidade Federal de Buenos Aires. Eu escrevi um livro chamado, ó, Divorciei Agora, para as pessoas que estão passando por esse problema ou que se relacionam com alguém que já tenha filhos ou que vai casar, assim, para evitar esses conflitos justamente de família, né, que a gente tem, de relacionamento, porque eu acho que as pessoas, elas às vezes elas se iludem e acabam indo de cabeça numa coisa que elas já sabem que pode não dar certo, né? Ana, vamos conversar sobre uma coisa interessante que eu achei nesse título aqui que a gente construiu, né? Relacionamentos saudáveis nos diversos formatos das famílias atuais. Então vamos falar um pouquinho assim sobre, com a visão de uma especialista, né? Quando eu Tá. vou falar, cada um na sua área, cada um especialista na sua área, mas assim, quando eu falo de amor, eu falo de paixão, eu falo de relacionamento romântico, relacionamento companheiro, e enfim, se fica tudo bem, as pessoas vão ficando juntas, se não tem alguma questão, existe a separação. E do ponto de vista biológico é uma coisa, mas quando a gente vem aqui para o mundo dos homens, né, onde a gente tem leis, tem toda uma organização que é importante para a manutenção da saúde da sociedade, a gente Sim, percebe que assim o conceito parece que mudou, expandiu, e do mais no sim, sentido, muito. não é assim, mas mais no sentido da saúde do coração mesmo, a saúde do amor mesmo, né? Então assim, quais são os formatos de família atual? Porque quando você fala isso, a gente imagina, tudo bem, a pessoa divorciou, mas e aí? O que é isso? Quais são os formatos que geralmente você acaba tendo contato no seu escritório e quando as pessoas acabam te procurando? Vamos lá. Eu acho que a conexão sua, Ana, ela tá checando aqui se está legal ou não. Enquanto a gente vai checando a conexão dela, eu vou falar um pouquinho para vocês. No livro Neurociência do Amor, em 2017, ela saiu, vamos pedir para ela entrar aqui.
eu fiz uma pesquisa muito. A gente fez um monte de estudo e um monte de pesquisa, trabalhos publicados ao redor do mundo durante muito tempo. E assim, inicialmente, quem começou a estudar o amor do ponto de vista científico mesmo, aplicando o método científico, foi Freud, né? Depois a gente tem, no começo do século passado, uma grande preocupação da psicologia em manter o casamento a qualquer custo. Essa era a preocupação, né? Aí depois o tempo passa, vem o movimento hippie, surge a pílula anticoncepcional, o preservativo, estou procurando ele aqui, tá, gente? E aí então vem aquela vontade de amar livremente, né? Junto com essa vontade de amar livremente, depois, ali na década de 80, mais ou menos, aparece a epidemia do HIV, do vírus da AIDS, e parece que toda essa liberdade excessiva que existia Voltei. foi, então, reconstruída. Você saiu um pouquinho, eu fiquei fazendo aqui um breve histórico assim, da preocupação que a gente tem do ponto de vista neurocientífico, Sim. da psicologia, e eu Eu, estava falando o seguinte, Freud foi um dos primeiros a estudar, através do método científico, o amor, né? Então, sim. é muito bacana esse pontapé inicial que ele deu, mas a preocupação inicial que tinha no século passado, até o finalzinho dele, década de 70, com o movimento hippie, coisas assim, era a manutenção do casamento a qualquer custo. Então, assim, pô, não enche o saco, fica casado aí, acabou. Deus sacramentou, Sim, vocês sim. juntaram a escova de dente, não pode separar, não. E o que a gente percebe é que conforme isso foi evoluindo, a vontade apareceu aí no movimento hippie, e então do sexo aberto, da possibilidade de você buscar a satisfação, o prazer, e parece que depois a própria lei, ela vem acompanhando isso junto. Do ponto de vista biológico, surgiu a epidemia do HIV, que fez todo mundo repensar um monte de coisa. Enfim, e com todos os métodos e tudo mais, as próprias famílias foram se redesenhando. Aí a minha pergunta para você foi, né? Quais eram os tipos? No seu escritório, qual que é os formatos de família que você pega hoje em dia, que te chama atenção, assim? Então, antes a família era muito patriarcal. Então, ela era formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos e através do matrimônio. Só que conforme a sociedade foi mudando, então veio, por exemplo, antes não era possível se divorciar e casar com uma outra pessoa. A pessoa não podia fazer isso, só existia o desquite. Então, as pessoas tendiam a ficar mais juntas porque a gente tinha alguns pressupostos. Então, a gente precisava casar para ter o sexo, para ter o filho, por exemplo. E o objetivo da família era manter aquele patrimônio na família e também ter os filhos. Então a gente tinha uma outra visão. Hoje em dia a família é diferente. Hoje em dia a família é baseada no afeto. A gente tem no direito de família o princípio da afetividade, que é o que predomina. Então a nossa própria Constituição, ela já traz novos formatos de família. Hoje em dia a família é horizontal, não é mais o pai que manda e todo mundo obedece, a gente já tem um diálogo. A nossa Constituição já prevê a união estável, que antes não tinha, a gente já pode se divorciar, entendeu? Então, assim, o que antes a gente não Quando a gente conseguia, falava hoje desquite, antigamente, Ana, desquite é sim. diferente de divórcio. A pessoa É, continua casada, mas não precisa estar perto, é isso? não tinha como dissolver o vínculo conjugal. É a mesma coisa que a separação. A separação também é diferente do divórcio. É que até 2010 você precisava, por exemplo, separar para depois divorciar. O que quer dizer isso? Se você se separava, você não podia casar com outra pessoa, tá? Você dissolvia o regime de bens, por exemplo, mas você não podia se casar. E por que acontecia isso? Porque eles achavam que era para as pessoas terem um tempo de pensar, de se arrepender. Então, você precisava ter ou 2 anos morando em casas separadas, que a gente chama que é separação de fato, ou 1 ano já separado no papel. Aí, então, você poderia se divorciar, que aí você estava livre para casar com outra pessoa. A partir de 2010, a nossa Constituição foi emendada e mudou isso. Aí a gente pode casar num dia hoje e divorciar no outro. Então as pessoas não ficam mais juntas porque a lei obriga ou porque tem uma tradição de ficar juntas, tá? Elas ficam juntas porque elas se gostam, pelo afeto, pela felicidade. E isso foi mudando a família. Hoje em dia nós temos reconhecido já a união estável homoafetiva, tá?
assim como casamento, Não, reconhecida homoafetivo. ou de fato ela pode acontecer? Pode Reconhecer assim, acontecer, a pode pessoa vai lá e acontecer. assina um papel e começa, e é considerado casado, é uma relação Sim, de porque assim, casamento. sim, não existe uma lei, a Constituição fala homem e mulher, mas a jurisprudência, que são os tribunais superiores, o STF e o STJ, eles já regulamentaram isso. Então, assim, é uma coisa não regulamentada por lei, mas já regulamentada, certo? Não tem nenhum empecilho a isso, já pelos tribunais superiores. Na nossa Constituição tem também a família monoparental. O que, que é isso? É quando um dos pais ficam com os filhos. Então, eu, por exemplo, sou divorciada. Então, minha família é monoparental, que eu moro eu e minhas filhas. Ou um ficou viúvo. Então, a gente chama de família monoparental. Aí tem outros tipos de família. Por exemplo, Quer hoje em dizer, dia... isso é só o nome, na verdade, né? Porque assim, É, você divorciou do seu ex, vamos falar assim, do seu ex-marido, mas suas sim. filhas não são ex-filhas. Não, eu Você pode ter sempre um falo. contato incrível com a mãe, com os avós paternos Sim, das suas meninas, mas sim. mesmo assim, o nome que recebe é família monoparental. É Sim, porque isso. aí ficam. A família, eu falo, o divórcio, ele só vai acabar com o casamento. Mas o divórcio, ele não acaba com a família. A família, ela vai continuar, só que num novo formato. Então, que era uma família mononuclear, ela vai passar a ser binuclear. Entendeu? Ela vai Sim, ter sim. dois núcleos: o núcleo do pai e o núcleo da mãe. Então, o divórcio, a gente tem que mudar isso. A gente tem que saber que, assim, aquilo lá está terminando só com um casamento, mas que ela não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filhos. E os filhos têm que estar sempre em primeiro lugar. E tem uma frase que eu sempre falo, que é: os filhos, eles não precisam dos pais juntos. Claro que é melhor junto, mas eles não precisam dos pais juntos. Eles precisam dos pais bem, juntos ou separados, né? Que é o mais importante. E com isso da gente poder casar num dia e se divorciar no outro, o que começou a acontecer? Os casamentos reconstituídos, que a gente chama de família mosaico. Então eu falo que é aquele filme, os meus, os seus e os nossos. Então são os novos relacionamentos que trazem filhos de relacionamentos anteriores também. E tudo isso deve ser olhado com um olhar que não prejudique as pessoas. Eu vi que outro dia você fez uma live de constelação familiar, né? Eu trabalho com direito sistêmico, que a gente usa os princípios do Bert Hellinger. E ele fala que é muito importante a gente respeitar os relacionamentos anteriores, os filhos dos relacionamentos anteriores, para o relacionamento atual dar certo, né? Não é fácil, mas é assim, como tem muitas famílias reconstituídas, a gente tem uma nova realidade que a gente tem que aprender a lidar também. Outro tipo de família que muita gente não sabe é anaparental. Então, por exemplo, duas irmãs que viveram a vida inteira juntas e não casaram, tá? Então, assim, elas têm alguns direitos, por exemplo. Então, é um outro tipo que a gente não Não, enxerga como família. peraí, que você está dizendo o quê? Duas, por exemplo, duas meninas, duas filhas que são irmãs e cresceram juntas. E elas vivem juntas, isso é um tipo de família. É isso? E fica, Recebe esse por nome? exemplo, ficam velhas, entendeu? Nunca casaram. Então, é um tipo de família. Tem um outro tipo também, que é a multiparentalidade. Então, assim, criar, a gente fala que vem da filiação socioafetiva. Então, é o filho do afeto, né? Que antes a gente começou como? Quem era filho antes? Antes era filho quem? O marido da mãe, né? Dizia o nosso Código Civil. O filho era o marido, o pai era o marido da mãe, né? Então, aí depois veio o exame de DNA, com o avanço da medicina. Aí todo mundo começou aquela corrida, aquela busca pelo exame de DNA. Para quê? Para ver quem era o pai. Então, o pai passou a ser o biológico. E hoje em dia, o pai é o socioafetivo. Quem é o pai socioafetivo? É aquele que cria um filho como seu e o filho tem que enxergar aquela pessoa como seu pai. Só que com isso, muitas pessoas não querem deixar o pai biológico. Isso daí é diferente do padrasto e da madrasta, tá? O filho, ele não quer deixar o pai biológico. Então, ele cumula dois pais ou duas mães no registro civil, por exemplo. É possível Pode hoje fazer em isso? A dia. pessoa pode Pode, colocar. pode. Nossa. Então deixa eu te provocar com uma coisa ainda mais pirada ainda. Existe trisal?
reconhecido? Ainda não. Quando a gente fala de poliamor, tenta falar... Então, está sendo discutido, porque a gente tem uns casos muito importantes, por exemplo, o Mister Catra. O Mister Catra, ele não era um trisal, ou muito mais mulheres ele tinha. Ele tinha uma outra coisa que a gente chama de família simultânea, que é todas têm conhecimento, tá? Mas elas não... O trisal, os três têm um relacionamento amoroso. O poliamor, né? Os três convivem na mesma casa, os três têm um relacionamento amoroso. É diferente da família simultânea. Então, o que o Mister Catra tinha era como se fosse, vamos falar, ele era polígamo. Era o que a gente chamava antes de poligamia. Ele tinha vários núcleos familiares. Não era o poliamor, ele é um núcleo familiar com 3 pessoas, 4, mas aquelas pessoas estão juntas, entendeu? Se relacionam entre si. Agora, a família simultânea, não. Você tem uma mulher com filho, outra mulher com filho, e todas sabem, tá? Mas elas não se relacionam entre elas. Então, são núcleos familiares paralelos. O STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele não admite ainda esse tipo de família. Só que a maioria das pessoas que tratam de direitos de família trazem uma questão que querem a regulamentação, assim, se todos sabem, por que só uma mulher vai ter mais direitos do que a outra? Então, é um negócio muito polêmico, porque ainda envolve religião, tem gente que acha imoral, entendeu? Eu não consigo ainda ter uma opinião formada sobre tudo isso, entende? O mais simples parece da gente entender, o que parece que é mais... não vou estar sendo aqui, como que eu posso falar para você, preconceituoso, não é isso, mas o que é mais fácil é você entender dois se unindo, né, na constituição do que se chama de família, né? Sim. Que pode ou não ser um casal, enfim, grudado pelo amor romântico ou não, mas de qualquer forma o nome daquilo ali é família, e tem leis que acabam vindo e de alguma forma protegendo as pessoas, gerenciando o patrimônio, né, alguma coisa assim. Agora, eu imagino o seguinte, Ana, nessa situação que a gente está passando esses meses com a questão do coronavírus enfim, e coisas assim, a sensação que eu tenho é que a gente colocou uma lente de aumento em diversas situações que antes, enfim, o dia a dia tão corrido, com a possibilidade de não olhar um na cara do outro, não conversar, não compartilhar mais tempo, não se tinha. Então, eu vi muita gente aí, bom, a gente sabe que a agressividade dentro de casa aumentou, existem casos de violência que, putz, não são legais, não precisa chegar nesse extremo, aliás, isso é crime, né? Mas antes dessa questão da agressividade, a questão talvez insatisfação. Muita gente falando assim, puxa vida, deixa eu acabar a quarentena, eu vou separar. Eu tenho um amigo que tem um apartamento pequeno e ele falou assim, você não acredita a quantidade de pessoas que vieram me procurar para alugar o apartamento durante a quarentena, porque eu falou, não aguento mais ficar ali, coisa que suportava antes e parou de suportar. Então, como é que fica a dinâmica da família, né, frente a todas essa miríade de possibilidades numa situação como essa? Porque, assim, vamos imaginar, graças a Deus que as coisas vão começar a se flexibilizar, a gente vai voltar para o nosso novo normal, todo mundo com cuidado aí, com máscara e tudo mais, mas, sim, enfim, vai acabar isso aí, né? Vamos voltar para o nosso normal. Mas, assim, como é que seria a forma mais correta, o justo ou honesta? Como faz para ver filhos quando a guarda é compartilhada? Numa situação que, se você for seguir a risca, teoricamente, então você não pode ficar trocando de casa, fica todo mundo numa casa só. Segunda coisa, como fica o pagamento de pensão? Um monte de homem aí, talvez arribo de família, ou mesmo mulher, sei lá, sendo mandado embora, e de repente, pô, chega a pensão para ser paga. Eu imagino que, assim, isso aí é uma preocupação que fica escondida na cabeça de muitas pessoas, e muitas vezes a gente só fala da questão biológica, né? Do vírus, das outras doenças e tudo, sim, mas tem uma outro tipo de saúde, que é a saúde dos relacionamentos, que pouco se fala e as pessoas não têm muita orientação. Como que ficou isso aí? Como é que você enxerga isso, Ana, como especialista? Então, começou, eu falo assim, a gente vive também um pouco de ansiedade, porque começou o isolamento social, no dia seguinte eu já comecei a receber ligação de pessoas que falaram que já não podiam mais pagar pensão, tá? Então, assim,
a gente nem tá, isso daí foi em março, tá? Então a gente nem tava no caos que a gente está hoje. Então a gente não pode alegar uma pandemia assim que nem começou o isolamento social para deixar de pagar pensão alimentícia, porque o filho precisa comer. O filho ele tem que pagar a escola, ele tem as atividades dele, ele mora numa casa, então tem as contas da casa, tem as despesas. Numa pandemia, sempre que ocorre alguma coisa que mude a possibilidade daquela pessoa que paga pensão alimentícia, ou seja, do devedor de pensão alimentícia, ou muda a necessidade da criança, a gente pode entrar com um pedido revisional de alimentos. Então, você revê a pensão, porque você não está conseguindo pagar, para que você não seja preso. Na pandemia, essa prisão do devedor de pensão alimentícia, ela já mudou, tá? Então, ela passou a ser domiciliar. Então, se era um meio que a gente tinha, advogados, de fazer com que as pessoas pagassem a pensão, hoje em dia a gente não tem mais esse meio. Por quê? Porque todo mundo está em prisão domiciliar. Então, o devedor de pensão alimentícia, que magicamente aparecia o dinheiro depois que você pedia a prisão, hoje em dia não existe mais isso. Porque qual que é a diferença para ele? Né? Então, Você não tem como pressionar, né? A gente não tem mais esse meio de coerção, né, que a gente tinha antigamente. Quer dizer, mas isso é uma coisa temporária, né, Ana? É durante esse período. Por enquanto é durante esse período. O que ocorre também é assim, eu participei no IASP de uma discussão de um projeto de lei, mas que eu acho que nem foi aprovado, nem foi ainda para o Senado, que era assim, os 4 meses do isolamento social, o devedor de pensão alimentícia, ele poderia reduzir a pensão se ele provasse para o juiz que seu rendimento foi diminuído por 4 meses em até 30%, tá? E depois ele pagaria essa diferença em 2021. Mas ficou só no projeto de lei. Não teve andamento. Então, assim, as pessoas que não estão conseguindo pagar pensão, elas têm que entrar com uma ação revisional de pensão alimentícia, mas a gente tem que lembrar que os filhos continuam tendo despesas. Uma coisa que aumentou na pandemia também é a alienação parental. O que é alienação parental? É você usar o seu filho contra o outro. Então, uma das formas de alienação parental é você dificultar a visitação. Então, muitas pessoas usaram... Tipo isso que a gente falou aqui agora. Olha, por favor, você não vem aqui em casa porque está todo mundo em quarentena e você vai trazer o coronavírus para cá. Sim. Ou então vice-versa, né? Olha, você não pega seus filhos porque senão seus filhos vão ter coronavírus e a gente vai ficar misturando famílias, isso não é bom. É isso. Qual que eu falo que é a solução para a gente determinar? Porque o regime de convivência a gente tinha aquele tradicional, metade em cada um, assim, alguns dias na semana no pai, alguns dias na semana na mãe, ou tinha a guarda unilateral, ou finais de semana alternados, férias metade do tempo com cada um. Aí eu falo, e na pandemia? Nunca nenhum juiz, nenhum acordo de visitação, que eu falo que é período de convivência, porque os dois genitores precisam conviver com os filhos. Nunca aconteceu de ter isso olha, essa previsão em caso de pandemia. Então, eu falo que a gente tem que usar uma coisa que chama o melhor interesse do menor, que é um princípio que está na nossa Constituição. Como a gente não tem lei para isso, a gente tem que invocar esse princípio. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que ver? Como é que faz para a criança correr menos risco? Se ela tem um genitor que está no hospital todos os dias e está na linha de frente e outro que está em home office, então abre mão um período de tempo e fica com o que está em home office, tá? Então, assim, verificar qual que é a profissão dos genitores. Verificar também se essa criança não vai estar com os avós, que tem muita criança que fica com os avós. Ou pessoas que são do grupo de risco, evitar isso, deixar na casa que ela não esteja com essas pessoas que estão no grupo de risco ou que estejam com os avós, né? Então, aí quando os dois pais estão em home office ou os dois estão em coisa segura, por exemplo, está indo trabalhar, mas está indo trabalhar com máscara, pouca gente, aí divide o período. Eu acho assim, é um período que a gente tem que fazer como se fosse férias, né? É muito importante continuar a educação, que eles estão com
continuam tendo aulas online, mas a gente pode fazer uma divisão como se fosse férias, 15 dias com cada um, ou uma semana com cada um, ou passar a semana com a mãe e o final de semana com o pai. O que fica melhor para a criança e não para os pais. Pensar neles primeiro, depois na gente, o que é mais seguro para eles. E você, como médico, pode falar muito melhor do que eu, que eles são vetores da doença, né? E às vezes eles são assintomáticos, né? Então, Não, também é meio super complicado. difícil. Eu acho que até a gente que, por exemplo, é médico, entra e sai do hospital a todo momento, tem situações diferentes. Por exemplo, quem está de fato ali no pronto-socorro, só atendendo o coronavírus, em covidário, em coisas que tem até essa denominação, é uma exposição à carga viral constante, né? Sim, Veja, eu estou trabalhando todos os dias, estou operando todos os dias. Mas como funciona? Como a gente faz cirurgias em mas é pacientes que outro têm setor. doenças não relacionadas a coronavírus, em setores que tendem a ser com um risco muito menor, porque são separados, né? Os hospitais já têm essa preocupação. Hospitais, eu estou falando para você todos, hospitais públicos e hospitais privados. Porque a gente já entendeu da área da saúde que não vai rolar, não dá para você travar uma coisa só, senão você começa a perder gente, e estou falando morrer mesmo, por Sim, problemas que são solucionáveis, que a gente já aprendeu como solucionar, né? Então, realmente é diferente, né? Eu acho que com quem está muito na linha de frente, eu tenho sim. colegas que, inclusive, estão dormindo em flats, em É, eu acho que é o apartamentos, ideal. para justamente não, mas casados mesmo, para não Sim, cruzar com a sim. criança durante esse período e tudo mais, até a gente entender melhor tudo isso, até, enfim, passar esse risco maior, né? Agora, o que acaba sendo mais curioso é o seguinte, quando você me fala tudo isso. Quando o casal está formado, ou quando a gente está naquela fase da paixão, do amor, do respeito, todo mundo encontra uma solução para tudo amigável, né? E de fato nada respinga nas crianças. Sim. Quando a situação não está muito confortável, que cada um já decidiu tomar o seu caminho e não pensam de forma semelhante, aí na verdade parece que a criança fica como se fosse um cabo de guerra ali no meio, né? Porque Sim. aí os interesses de um, e se daí a pessoa já tem um outro cônjuge, um outro namorado, uma outra namorada, qualquer coisa, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquele núcleo que foi estabelecido no passado, acaba de alguma forma exercendo alguma tensão, alguma força, válido ou não, mas, enfim, existe uma tendência a desequilibrar aquilo, né? Você me falando isso, eu imagino o seguinte, né? Aquela frase que o pessoal fala, ó, se não sabe brincar, não desce pro play. O que eu quero dizer com isso? Se Exatamente. você decidiu ter uma vida amorosa e se relacionar com pessoas, quer seja casando, divorciando, namorando, o que quer que seja, você tem que entender que você está relacionando com pessoas, e pessoas têm sentimentos, têm desejos, têm vontades, mas e a gente também. Só que assim, se a gente não chegar no meio termo para todo mundo, então é melhor você nem começar nada, não tenha nenhuma vida amorosa e nem nada, porque, veja, não tem jeito, você não consegue controlar, né, de forma nenhuma a situação dos outros, e principalmente você não consegue não interferir em quem está em formação, que são as crianças. Então eu acho que acaba sendo enfim, realmente um desafio, e parece que a pandemia colocou uma lente de aumento. Agora, eu escutei histórias curiosíssimas de É. casais que estavam brigando muito, que não se entendiam porque não paravam junto em casa. E quando veio essa Ah, eu sensação, ia te essa falar necessidade, isso. veio essa necessidade de o povo estar junto, parece que o povo teve tempo de se redescobrir. Você Sim. notou isso no seu Então, escritório? é Tipo, uma isso que eu galera que ia te... estava meio para separar e de repente falou: não, não quero Então, separar, não. teve gente, o que que aconteceu? Teve gente que durante a pandemia, assim, eu já estava dando andamento, eu sempre procuro a via de acordo, né? Trabalhar com o direito sistêmico, com as práticas colaborativas, com a mediação, que é para você Explica para mim, causar quando você fala direito sistêmico, que você fez referência, benefício. inclusive, à constelação familiar, quais são os princípios do direito sistêmico, para a gente entender aqui? Então, você olha, assim, quando você... Porque, assim, o cliente de direito de família, ele chega no teu escritório e ele procura um aliado. Então, ele fala assim, olha, o meu ex, a minha ex fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. O advogado mais tradicional, o que que ele faz? Ele fala assim, não, nós vamos ganhar esse processo, nós vamos, nossa, vamos acabar com ele. E a gente está começando uma nova onda de advogados. A onda que a gente preserva mais a família, que a gente enxerga aquele conflito familiar como uma família que vai mudar o formato, mas ela precisa estar saudável.
tá? Porque o litígio, ele destrói famílias, assim, eu já vi famílias sendo destruídas no poder judiciário. Por quê? Porque as pessoas pegam a vida particular delas, não conseguem resolver, não conseguem se resolver e dão na mão de um terceiro, que é o juiz, para o juiz ler aquelas páginas e resolver uma vida de anos, entende? Então, um vai sair ganhando, o outro vai sair perdendo. E isso faz com que as pessoas se destruam. É diferente de um método alternativo de conflito, em que numa mediação, você consegue restabelecer o diálogo, entendeu? Nas sessões, você consegue... O que é bom nas práticas colaborativas? Você usa profissionais, por exemplo, um coach psicológico, um coach financeiro, para ver assim, como que a gente faz uma conta aqui, vai, para pagar menos imposto, quanto seria bom você ficar. Então, a gente usa outros profissionais, além do advogado, para tentar chegar num acordo bom para todo mundo, entendeu? Sem Luana, eu acho, o ganha-perde. É não, o ganha-ganha. eu acho assim, quando eu sou uma pessoa apaixonada pelo direito, tá? Talvez se eu não tivesse feito medicina, eu teria ido por esse lado, porque eu acho muito interessante esse desafio da gente tentar equilibrar os pratos, na verdade, e achar um senso de justiça. Quando eu vejo, por exemplo, essa situação, eu digo para você, puxa vida, na verdade, aqui o advogado tem que estar fingindo que ele é um advogado, mas a alma dele por dentro tem que ser de um psicólogo, Sim. para justamente não acontecer isso. E eu não sei como funciona do ponto de vista profissional, eu quero dizer assim, de retorno financeiro. Porque a sensação que eu tenho é que no passado, como esse lance do desquite, divórcio e tudo tinha um peso muito grande, era na hora do litígio, da porrada, da dissolução Não, dos até hoje patrimônios, é assim. que o advogado ganha dinheiro. Sim. Então, assim, você para pensar, você fala, peraí, se eu botar pano quente aqui e a turma ficar tudo bem, quer dizer, eu só fiquei aqui fazendo terapia, escutando reclamação, fazendo, na verdade, né, a cabeça do advogado de pinico, porque você acaba falando tudo que você gostaria de fazer de mal para aquela pessoa que você já quis fazer tudo de bem. E, no fundo, o advogado também maliciosamente deixa o pau comer, porque é aí que ele vai ganhar dinheiro mesmo. A hora que resolver um problema, ele desaparece a função. Então, o litígio, ele faz você ganhar mais dinheiro, mas você tem muito mais desgaste, entendeu? Porque, assim, num acordo, você faz o acordo e o cliente vai para um lado, você vai para o outro, ele sai feliz, ele te recomenda. Eu sou uma pessoa que eu cobro consulta, então a minha hora tem um valor para o cliente falar comigo. Mas por quê? Porque eu vou solucionar uma coisa dele, entendeu? Não é simplesmente olhar o processo. Eu sou boa de briga? Sou boa. Estudo, a pessoa é boa de briga. Mas, assim, o prazer que dá de você ver aquela família saindo bem do teu escritório, eu acho que é uma questão de propósito, de convicção. Entendeu? Que a gente está numa pandemia, a gente sabe que hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não estar mais. Então, assim, o que você fez da tua vida? É uma escolha Sim, do advogado, é uma nova mentalidade. E aí você tinha me perguntado os princípios do Hellinger, eu acabei nem respondendo. O Bert Hellinger, ele é um alemão, ex-padre, terapeuta, que nas tribos Zulus, ele começou a observar que determinados comportamentos se repetiam por gerações. E algumas coisas causavam um emaranhado familiar, e aquele problema ficava ali naquela família. Então, ele criou 3 ordens, que são as ordens do amor. A primeira ordem é o pertencimento, que a gente repete comportamentos da nossa família com o intuito de pertencer a ela. Então, a gente faz isso por amor. E se alguém é excluído da nossa família, a gente acaba repetindo esse comportamento com o intuito inconsciente de incluir, tá? Então, assim, por exemplo, um alcoólatra. A família não dá atenção, não fala daquela pessoa, nada. Tipo, ou um filho abortado, ou um filho fora do relacionamento. Quando a gente não olha para aquela pessoa, alguém da família vai repetir aquele comportamento, tá? Então, essa é uma lei. A outra é da hierarquia, que os pais, por exemplo, quem veio antes está num grau superior, assim, não assim intelectualmente falando, mas assim, veio antes, ele tem alguma coisa
os filhos, eles têm que honrar os pais, entendeu? Então, assim, o que que eu falo honrar os pais? O que que é honrar os pais? É aceitar os pais do jeito que eles são. Porque tem muito filho que quer modificar o pai, e isso daí só vai causando emaranhado familiar. E a gente consegue chegar a Na isso. verdade, assim, você só existe por conta deles, né? Na verdade, Exatamente. você é causa, não é efeito, né? Quer dizer, eles são Eles causa, não são efeito, né? eles deram uma coisa que a gente nunca vai poder retribuir, que é a vida, né? Eles nos deram a vida. E o terceiro é o equilíbrio de troca. Então, eu falo que isso daí serve para tudo na vida. O equilíbrio de troca é o equilíbrio entre dar e receber. E para as relações crescerem, eu dou um pouco, você recebe, aí você me dá um pouquinho a mais, eu recebo, dou um pouquinho a mais. Isso daí é no amor, na amizade, no trabalho, em todas as relações. Quando ele fala de constelação familiar, e quando a gente fala de constelação familiar no direito, não é necessariamente que você vai ter que fazer essa terapia com o seu cliente. É que você vai, ou por exemplo, a pessoa tá me contando uma história e é uma alienação parental. O que é alienação parental? Você exclui um dos genitores e a criança ela precisa do pai e da mãe. Entendeu? Ela é 50% cada um. É importante. Você pode falar melhor que eu isso para a formação dela, né? Então, assim, aí você já fala para o cliente: olha, o que você está fazendo pode ser indícios de uma alienação parental, isso daí é uma exclusão de um dos genitores, então teu filho vai tender a repetir esses comportamentos, justamente o que você fala mal do seu ex, o teu filho vai repetir exatamente isso, e vai repetir por amor, para tentar incluir aquela pessoa que foi excluída. Entendeu? Então, assim, não é que você vai fazer uma constelação com o seu cliente. Não, Sim, você mas vai são usar esses princípios, né? princípios numa Agora, conversa. Ana, então você acredita que esses princípios, eles estão presentes nos relacionamentos saudáveis, de qualquer tipo? Então, quando Sim, a gente olha o título da nossa live aqui, Relacionamentos Saudáveis, os diversos formatos de família atual, é o seguinte: se a nossa geração topou, né, e como produto de gerações anteriores e assim sucessivamente, permitir formatos diferentes para manifestação do amor, mantendo de alguma forma alguma organização que, por enquanto, faz sentido, talvez no futuro a gente pense diferente, né? sim, a gente vai mudando. A forma desses relacionamentos serem saudáveis é mais ou menos não, é essa que você está falando. É Sim, tem uma totalmente. coisa. Tem uma coisa que eu vejo que muitos relacionamentos não dão certo justamente por isso. Ó. O Bert falava que a gente tem a nossa boa consciência e a nossa má consciência. O que é a nossa boa consciência? Vem desse pertencimento. Então, a gente repete as coisas da nossa família que a gente acha que é o certo. Então, você vem de uma família, o teu marido vem de outra família. Ele faz as coisas iguais à família dele, eu faço igual à minha família. E a gente acha que cada um, a família é o certo. Isso daí é a boa consciência, quando a gente reproduz coisas da nossa família, tá? Só que quando a gente faz isso, cada um tá olhando para sua família. Eles não conseguem formar uma família nova. Eles não conseguem ver, agradecer tudo que os pais deram, mas falar: ó, dá licença que eu vou fazer isso daí diferente. Que o Bert fala que é a má consciência, que para os relacionamentos darem certo, a gente precisa ter a má consciência, ou seja, que não é má, entendeu? É só a gente não seguir fielmente tudo que a gente aprendeu, é a gente aprender a avaliar ou pensar assim: eu tô fazendo isso porque meu pai e minha mãe faziam, entendeu? Eu tô repetindo alguma coisa. Percebeu que tá repetindo? Não, então eu vou fazer diferente. Então, ele falava que e eu percebo que muitos casais chegam no escritório justamente porque tem estão olhando, eles ficam de costas, porque cada um está olhando para sua família, eles não estão se olhando, entende? O E que eu você acho que fala, isso Ana, é para uma das mim, causas do divórcio também. o que você fala, isso para mim faz sentido quando a gente olha, por exemplo, famílias de imigrantes, né? Italianos, portugueses, enfim, que Sim, vieram um tempo atrás. Eu acho que assim, a situação em volta do ambiente estava tão ruim que, por exemplo, a formação da família, ela tinha um propósito muito maior do que simplesmente a gente ceder a um ideal romântico. Veja, sim, estava ruim a situação. Então, tem um homem aqui, tem uma mulher aqui, se juntam, têm filhos, e se não sim. viverem juntos, se ajudando, vai ter fome, vai ter sofrimento, vai ter problemas.
que de fato interferem na vida bem simples, a vida bem do dia a dia mesmo. Conforme a gente sofistica e melhora essa vida em volta, a gente tem tempo ou tem liberdade para ficar pensando, eu gosto disso, mas não gosto tanto. Fulano é encostado. Não era como estava apaixonado, né? Mas agora eu acho encostado, né? Tem um moleque que vai lá e fala assim, meu marido é um banana, não sei o que. Eu falei, mas pô, era um banana quando você casou com ele? Não era. O que aconteceu? Será que ele te escutou demais, foi fazendo tudo o que você queria que ele fizesse, e aí você criou um banana? A culpa é tua, não é dele, né? Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa não respeitou demais o jeito daquela outra pessoa, forçou tanto, implicou tanto, conseguiu moldar, e a hora que moldou, falou, não gostei do brinquedo. E agora como é que faz? E fica difícil, né? Então, esses tempos difíceis do passado, parece que, de alguma forma, eles juntavam as pessoas, talvez pelo sofrimento, ou pela necessidade. A família era uma necessidade para conseguir sobreviver ou viver com o mínimo de conforto necessário. E quando a gente tem tanta possibilidade... A família é um núcleo econômico, né? Sim, sim, sim. Então, agora esse acaba sendo o desafio que você encontra, uma vez que ela não é mais um núcleo econômico. Não é. Hoje a família é baseada no afeto. Primeiro que você fica casado se você quer. Aí me perguntaram aqui se vai aumentar o número de divórcios. Em abril de 2020, o número de divórcios foi muito menor na quarentena do que 2019, por exemplo. Mas por quê? Porque a gente ainda está em isolamento. Então, até as pessoas que já saíram de casa, elas ainda não formalizaram. Vocês acham que na situação que a gente está, elas vão querer pagar um advogado nesse momento? Elas vão esperar passar o isolamento social? Então, por enquanto, não mudou o número de divórcios, muito pelo contrário, diminuiu aqui no Brasil. A gente sabe que na China aumentou muito, na Rússia foi proibido divorciar até não sei que mês. Proibido? É sério? É? Proibido. Até não sei que mês, porque eles começaram a ver a China e falaram assim, não, vamos fazer alguma coisa para evitar. No Brasil, se você olhar nos cartórios, né, saiu, eu acho que era 18 mil em um mês o ano passado, agora foi para 10 mil. Então, por enquanto, diminuiu. Mas, hoje em dia, a gente fica junto se a gente quer. A gente não tem mais aquele... A mulher separada, hoje em dia, ela é vista com outro olhar. Antigamente, uma mulher separada, nossa senhora, né? Não prestava, qual era o defeito, tudo isso. Hoje em dia é muito mais normal. Então, a sociedade mudou. E aí, tudo mudou, né? As relações mudaram, não tem como. Eu acho que realmente é um desafio muito interessante que você está falando. Quando eu tinha feito o último levantamento, pelo menos aqui no Brasil, se não me engano, fazendo uma proporção bem grosseira, vendo o número de casamento assinado como documento, né, casados, sim, e no mesmo período divórcios, o número dá mais ou menos aí 30%. Sim, então, não sei se é mais ou menos isso. Ou seja, de todo mundo que de alguma forma junta, né? Eu sei que tem a diferença de tempo, né? Então, mas a grosso modo, todo mundo que casa tem 70%, 60% de chance de permanecer casado. O normal, né, ou o novo normal, é 30%, enfim, decidir não viver nesse formato a vida inteira. É isso. 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio, tá? Então, e a gente tem que lembrar também da união estável, que hoje em dia, sim, a união estável foi equiparada ao casamento com todos os direitos, entendeu? A companheira... Qual que é a definição de união estável? A união estável, ela é uma união pública, ou seja, as pessoas precisam ver aquele casal como se eles estivessem juntos, casados, contínua, então não pode ter interrupção, duradoura, mas não tem mais tempo mínimo e com o intuito de formar família. Só que a lei não diz que precisam morar juntos, tá? Então, o que acontece... Mas então, peraí. Então, um namoro, ele pode ser considerado uma união estável? Tem que ter os 4 requisitos. O namoro, às vezes, falta o intuito de formar família, que é um dos principais diferenciadores, porque a gente tem um negócio que chama namoro qualificado. Não, mas peraí, mas se, por exemplo, a mulher ou o cara querem formar família e o outro não quer formar família? Eu nunca falei isso. Família. A gente fala assim, formar família... Mas daí é considerado união estável? Não.
Porque assim, o que Tipo, se um que fala? falar, Formar, se um, o que que é não, se um falar, eu formar nunca pensei em família? formar família com você. Por Aí exemplo, formar já não família é é união assim, estável. ou você já tem filhos com a pessoa e está formando uma família, ou você tem coisas em comum. Então, você tem conta conjunta, ele é dependente no clube, ele é dependente no seu plano de saúde, entende? As pessoas enxergam eles como casados. É diferente do namoro, tá? O namoro, e ainda existe uma coisa que chama namoro qualificado. O que, que é? Os namorados que moram juntos, mas não vivem em união estável. Então, por Pô, mas exemplo, parece crime qualificado, homicídio qualificado, é namoro namoro qualificado? qualificado chama. Aí tem um caso, né, que foi um caso assim emblemático no STJ, que, por exemplo, dois estudantes, um foi fazer intercâmbio e o outro ficou com saudades, arrumou um emprego e foi morar junto. E nesse meio tempo, um deles comprou um apartamento. E aí, quando eles separaram, o outro queria direito à metade do apartamento. Aí foi comprovado que não era uma família, que eles só estavam morando junto, porque estavam estudando e o outro trabalhando fora do país. Então, é diferente da família, da união estável. Mas, assim, nessa quarentena que as pessoas estão passando a quarentena juntos, eu já fiz contrato de namoro, viu? É Para mesmo, não porque tão... configurar a união estável. Sim. É mesmo, é mesmo, É. é mesmo. Mas é estranho isso, né? Porque assim, na hora que você, como namorado, bom, os dois devem ter interesse nesse sentido, né? De assinar Sim. isso. É uma coisa meio aberta, assim. Porque assim, antigamente a gente não conversava sobre isso porque era uma coisa, parecia que você não gostava, entendeu? Então você não sentava, não conversava sobre regime de bens. O que eu acho que toda noiva, todo noivo, a gente tem que conversar sobre regime de bens, sobre o pacto antinupcial, né? Ver, olha, você vai casar com separação total de bens, então seus direitos vão ser esse. Comunhão parcial de bens vai ser esse. Separação total, a gente tem que lembrar, se divorcia é uma situação, se morre é outra, porque tem direito à herança, então é diferente. Então, assim, eu falo que os advogados de família, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas e as pessoas não devem procurar a gente só na hora da briga. Procurar preventivamente, procurar antes de casar, procurar se está numa crise no relacionamento, porque muitas vezes eu falo, eu fui conciliadora no fórum 5 anos, Fernanda, então assim, eu conciliei muita gente. Eu falo assim, a gente tem que ser preventivo também, não pode ser só na hora da briga. Existe planejamento sucessório, tem que se planejar para casar, para tudo. E até pessoas que se divorciaram há muito tempo, tem a questão dos filhos, né? Vamos ver o que está acontecendo. Está acontecendo uma alienação parental, que é você denegrir a imagem de um para o filho. Que a alienação parental pode acontecer enquanto está casado. É aquela mãe ou aquele pai que fica assim, nossa, não precisa obedecer teu pai, não. Nossa, como teu pai é chato, que fica na orelha da criança. Faz mal da Quer dizer, mesma maneira. fica um parceiro diminuindo o outro, desautorizando o outro, ou na verdade diminuindo, né? Interferindo na relação, né? De alguma forma. Sim, Agora é muito bacana, é muito bacana aí que você está falando, porque eu fico pensando assim, na verdade, se as pessoas não tivessem, ou a todo momento fizessem esse balanço da independência financeira, sim. talvez aí seria o trunfo para a gente não misturar amor com dinheiro. Porque a hora que parece que a gente mistura, né, amor com dinheiro, com sustento, com, enfim, coisas assim, é que os problemas aparecem, né? Sim. Isso acaba Porque sendo o mais difícil, né? Na verdade, assim, eu acho que o mundo ideal, o amor a longo prazo, médio prazo, sei lá, curto prazo, ele tem espaço para existir quando, na verdade, você não precisa ficar se preocupando em pagar a conta do outro. É tipo assim, sim, você já resolve a sua vida, eu resolvo a minha vida aqui, e estamos de comum acordo que esse momento, que esse ponto de intersecção que a gente tem nas nossas vidas, ele não está baseado em nada relacionado com carreira, com dinheiro, com sustento, com conta para pagar. Isso aí seria o mundo ideal, né? Mas na sim. prática, quando a gente começa a trabalhar em equipe, que acaba sendo isso quando um casal e as pessoas começam a morar junto, alguns cedem algumas coisas, outros cedem outras, e assim Sim. um consegue desenvolver um lado, o outro, e a coisa vai ficando meio embaçada. E no decorrer de um tempo, né? Então você bota no horizonte aí 1 ano, 5 anos, 10 anos, isso impacta na captação de dinheiro e até mesmo na organização das contas a pagar, né? E o que são pagas mensalmente e assim sucessivamente.
O que eu falo, assim, é que tem bastante diferença entre o casal jovem que está se conhecendo, pretendem ter filhos antes, do que uma família reconstituída, que são aquelas pessoas que já tiveram outros relacionamentos. Essas falam de regime de bens, falam de dinheiro, fazem o pacto antinupcial, fazem testamento, entendeu? Se planejam mais, porque tem filhos de relacionamentos anteriores. Então, assim, são mais planejados. Só que as pessoas, quando estão mais jovens, você pode falar melhor do que eu, na fase da paixão, elas ficam cegas. Ninguém casa para separar, ninguém tem filho pensando em morar longe. Então, elas têm como se fosse um esfumaçado, assim, que elas não conseguem enxergar os problemas, elas não querem, elas só querem ver as coisas boas. Só que a gente sabe que depois de um tempo, a paixão vira amor ou não. E é essa hora que, assim, as coisas se complicam, que você começa a ver defeito no outro, que você fala, nossa, por que eu não planejei isso? Nossa, por que agora, se eu tiver que separar, nossa, vai dar um trabalho, né? Então, por isso que é bom conversar e conscientizar as pessoas que estão numa fase de casar a procurar saber mais os seus direitos e o que pode acontecer de errado, né? Agora, Ana, assim, eu vi algumas pessoas escreveram aqui um termo que é bastante interessante, que eu acho que deve fazer parte aí também das coisas que você escuta, né? Ah, a pessoa, fulano e fulana casou por interesse, ou se juntou por interesse, né? Enfim, quando a gente vai ver as diversas formas de relacionamento amoroso, se você parar para pensar, uma pessoa só gruda em outra por Por interesse. algum interesse. É que quando a gente fala esse interesse típico aí que a gente fala tanto vai a moça jovem, bonita e pobre, o cara rico, velho e poderoso. Aí tem um interesse, o cara quer ter acesso à beleza dela e ela quer ter acesso à estabilidade e ao dinheiro dele. E chegam num comum acordo ali e os dois se satisfazem. Mas mesmo numa relação em que os indivíduos têm a mesma idade e são muito amigos, existe um interesse entre ambos, que pode ser o interesse de ter uma pessoa que seja parceira, tem interesse em ter uma pessoa que seja legal de companhia, né? Ou então tem interesse de ajudar o outro. Ou, por exemplo, ele é muito legal, eu teria um filho com ele, entendeu? Então, assim, Agora, algum interesse tem, sempre. Não precisa ser só interesse financeiro. Agora, né? Quem tem um patrimônio muito grande, famílias de pessoas porque tem gente que é muito rica, né, Ana? Até muito rica. Sim, Né? sim. E se uma pessoa dessa se apaixona loucamente, vai lá e faz um casamento ali meio esquisito, né, que o pessoal fala depois, como é que faz? A própria família geralmente acaba orientando, né? Tipo, um filho de um herdeiro aí de uma super empresa, um negócio assim, não sai casando com qualquer mulher só porque se apaixonou. Ou não, ou isso acontece ainda hoje em dia. Como é que é? Quanto maior o poder aquisitivo, mais as pessoas casam com a separação total de bens e com o pacto antinupcial. Mas eu já cheguei a fazer uma comunhão total de bens de uma pessoa que tinha muitos bens, entendeu? Então, assim, é muito relativo. A maioria, quanto maior o patrimônio, casa com a separação total, tá? E falam disso de uma maneira mais fácil, né? Do que as pessoas de classe mais baixa. Eu lembro quando eu trabalhava no fórum, eu brigava pelo fogão, pela geladeira, quando queriam brigar. Porque quando as pessoas querem brigar, elas brigam, entendeu? Elas vão, eu falo, unidos pelo litígio. Então, ela fala que quer se desvincular do outro, mas ela fica entrando com uma ação judicial atrás da outra. Para quê? Para ver no fórum. É tudo inconsciente isso, entendeu? Para ver no fórum arrumado. Para falar assim, eu vou linda no fórum, vou mostrar para ele que eu tô ótima. Ou ele, ela tá com um namorado novo, nossa, ela me paga, entendeu? Então eu falo, são pessoas que não se resolveram e que usam uma briga judicial, um processo. Eu sempre conto uma história de um cliente que eu estava muito perto de um acordo. E aí, assim, por muito pouco da pensão alimentícia, não fechou o acordo. E disso, a mulher contratou uma advogada, viraram 7 processos. Puxa 7. vida, disso, de 7 um acordo, 7 processos. Teve criminal, aí, nossa, aí separação de corpos, guarda, pensão alimentícia. Depois de um tempo teve revisional de pensão alimentícia. Quer dizer, foi o cardápio completo ali, o kit completo. Não, completo. Eu falo, aquilo lá foi uma
uma aula de direito de família. Mas acontece, o que era para ser facilmente resolvido, de repente virou por anos e anos, entendeu? Agora, Ana, olha só, a gente está chegando aqui no nosso bate-papo em 1 hora de live, para que Nossa, ela passou não caia. rapidinho. Passou rápido porque é um assunto que interessa muito e é muito rico, porque a gente está falando de vida aqui, né? E principalmente nesse momento que a gente tem a questão da pandemia, do isolamento, desse desafio de a gente precisar de apoio, de poder oferecer apoio ou não, e tá vendo pessoa brigando, pessoa fazendo pazes, as pessoas fazendo pazes e coisas assim. Eu queria que você falasse para a gente aqui, deixasse uma mensagem de dicas assim, olha, como fazer para ter um relacionamento saudável? Como é que eu posso perceber que meu relacionamento não está tão saudável assim? E como eu posso fazer para ter um relacionamento mais saudável? É lógico que a gente sabe que você é advogada, você não é psicóloga, mas você tem um olhar até, eu diria o seguinte, mais privilegiado do que simplesmente um psicólogo que está lidando ali com a matéria bruta do amor, porque o amor tem desdobramentos, né? Da mesma forma que a gente fala que a pandemia, né, o problema que ela está causando não é só na saúde, tem toda uma implicação econômica, financeira, e que machuca tanto quanto a própria existência da doença. Quando a gente vê o amor aí não sendo tratado com uma forma adequada e de respeito, vai machucar o bolso, vai machucar os sonhos futuros, vai machucar o progresso das pessoas. Então, qual que é o que você percebe assim com o olhar? Se você pudesse aí com o seu toque de fada madrinha das pessoas que você daria a sua dica? Então, tem uma pergunta que até foi minha professora, que é a juíza Vanessa Alfieri, ela me deu aula na Hellinger, ela fazia pra gente, ela falava assim, você quer resolver um conflito familiar? Então procura aonde está o amor. Aonde que esse amor foi rompido, entendeu? Em que momento? Porque assim, tudo vai virando uma bola de neve. Então a primeira coisa, a gente tem que se reconciliar com os nossos pais. A gente só dá, o Bert fala muito isso, que a gente só dá certo depois que a gente... Olha só, essa minha pergunta aqui, Ana, só um pouquinho, ó, essa minha pergunta aqui é tão boa que até a Mona Lisa, ela entrou aqui na live e falou assim, ó, é a pergunta de 1 milhão. Ou seja, todo o Brasil aqui quer saber essa resposta. Conta pra gente. Então, a primeira coisa é ficar de bem com os pais. É isso que você quer dizer? Primeira coisa é ver a sua relação com os pais, com os seus pais, entendeu? Quando você se reconcilia com essa relação que você teve com seus pais, que você tem com seus pais, você olha para ela, você enxerga seus pais, os pais vieram antes, entendeu? Então, os pais são grandes, eu sou pequena, eu me coloco no meu lugar, eu posso seguir para minha vida. Com o seu parceiro, você tem que ver se está equilibrado o dar e receber. Se você sente que você tá dando muito, eu faço tudo por ele, ele me traiu, ele não tá nem aí pra mim, então dá menos. Porque quando você faz esse equilíbrio, o Bert fala assim, e tem gente que até se vinga de uma maneira mais light. Então o cara vai lá, trai, a mulher vai lá e estoura o cartão de crédito. É uma forma de equilíbrio. Não tô falando para as pessoas fazerem isso, mas é para entenderem a sua dinâmica, tá? Entenderem o que acontece. Então, assim, vê como que tá com o seu parceiro, o equilíbrio de dar e receber, se tá no mesmo nível, ou um dando um pouquinho mais, o outro voltando. Outra coisa, isso é muito individual, né, Ana? Isso é muito individual, né? Porque não tem quem vá falar para você. Um advogado não é capaz de falar para você. Porque, de repente, se a pessoa faz um café da manhã para você todo dia, isso pode significar que está te dando tudo que você quer, né? Não tem uma lei que vai regular isso. É muito o seu íntimo mesmo. Outra coisa é você ver se você está agindo na sua boa consciência. O que é a boa consciência? Se você está repetindo padrões da sua família cegamente, tá? Qual que é você formar uma nova consciência com o seu parceiro? Isso ajuda muito os relacionamentos. E não ficar só preso à minha família que faz certo, ou à tua família que só faz certo, até inconscientemente. Então, observar as coisas que você faz, tá? E ver se você não está só na boa consciência, porque você precisa da má consciência formar uma nova família. Então, assim... Na verdade, é escrever o seu próprio livro, né? É isso que você está falando, exatamente. Né? Quer dizer, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, escrever seu próprio livro. Exatamente. Então, eu acho que você fazendo essas coisas, seguindo... Por isso que eu gosto muito dos princípios dele. Porque eu acho que estabiliza muito as relações e faz as pessoas enxergarem de uma maneira. E a partir do momento que você se muda e você muda o seu olhar, você consegue mudar o olhar do outro também. Entendeu? Quer dizer, e até se não fizer sentido mesmo,
o divórcio, a separação, vai ser menos dolorida. Sim. Ela vai ser Porque aí vai ser um afastamento que naturalmente tem sentido para os dois. porque quando as pessoas têm objetivos diferentes, a Sophie que fala, a mulher dele, né? Eu fui num seminário dela, fez lá uma constelação e a gente viu assim que era um casal que eles não tinham os mesmos objetivos. Enquanto um estava pensando em ganhar dinheiro, não sei o quê, o outro estava procurando a espiritualidade. Você tem que ter uma base, assim, um norte, porque senão as pessoas começam a ficar muito distantes, elas já não têm mais coisas em comum para fazer, né? E a gente tem que manter isso, né? Manter os interesses, tudo isso. Eu acho que é o principal. E Que assim, bacana. independente se você é pai, mãe, tá junto ou separado, livrar os filhos de qualquer aborrecimento, tá? Tirar, não falar mal, evitar, manter a convivência, que é muito importante. Os filhos precisam dos dois. E é isso, gente. Eu acho que assim, você olha e pergunta onde está o amor? Aonde que o amor foi interrompido? Então, aonde foi a causa do problema? E você tenta resolver isso, esse ponto. Olha só, essa aí é a resposta de 1 milhão da doutora Ana Gimenez, especialista em direito da família. Achei muito bacana, viu? O seu olhar para a família é um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso. Eu acho que representa a nova geração de advogados e desejo que cada vez mais a gente tenha mais profissionais como você, porque a gente sabe que onde existe paz e harmonia na casa de cada pessoa, isso vai refletir em paz e harmonia nas cidades, nos estados e também no país, né? Por isso que Sim. a família acaba representando a célula máter aí da sociedade, independente dos formatos, né? Dos Mas a gente tem formatos. que ficar claro que Uma coisa que eu falo, assim, só para fechar, relacionamento perfeito não existe, porque a gente não é perfeito. Se você ficar procurando perfeição no outro, você vai ficar sozinho, porque a gente está aqui todo mundo para aprender a se relacionar e tudo, né? Ai, Mas, maravilha, Fernando, maravilha. vai acabar a nossa live, né? Vai acabar nossa live. Olha, eu adorei, viu, conversar com você. Você sabe que eu te admiro muito, que você é um exemplo para mim, tá? Como profissional, como amigo. Manda um beijo para Flávia, que ela também é uma querida. E Será assim, dado. muito obrigada, viu, por você ter aberto esse espaço para eu falar um pouquinho dessa visão fora da caixa, né, de um advogado de família. Eu que agradeço em nome de todos os seguidores aqui e seguidoras. O pessoal agora também já está conhecendo você, vamos poder te seguir. Essa live ela vai ficar aqui, vai virar provavelmente o IGTV, porque o Instagram agora ele está pegando e transformando tudo também nessa possibilidade. Mas também eu vou colocar lá no YouTube. Então, o pessoal que quer aprender aqui, que perdeu um pedacinho e quer voltar lá, vai lá e vai poder aprender muita coisa aí com você, viu? Obrigado, viu? Um beijo no seu coração e certamente a gente vai marcar de conversar mais, porque esse tema ele é muito interessante. É num ponto onde existe a intersecção entre o amor, né, biológico, o afeto e tudo, e a vida real. Né? Então, Exatamente. é extremamente importante. Parece que a pandemia, o isolamento, de alguma forma, trouxe aí uma possibilidade de um olhar diferente para as coisas, né? E no A família vai relacionamento, mudar né? depois da pandemia. Os relacionamentos já não vão ficar mais tão líquidos como estão. Porque as pessoas já não Olha vão o que você mais está poder falando, é sair com todo interessante. mundo, né? Não, olha só, o que você está falando é interessante. Assim que a gente teve a epidemia do HIV, muitas coisas, na verdade, foram repensadas, né? E, agora, e assim, veja, naquela época, isso eu já chamei atenção em algumas conversas que a gente teve na televisão e coisas assim. E naquela época, o produto final foi, olha, não transa com qualquer um e usa camisinha. Foi isso que ficou. O que está ficando agora, veja como a fivela O beijo apertou. na Agora boca, você não né? pode beijar qualquer um. Pô, quanto mais transar. Então, assim, Exatamente. é muito louco. As pessoas vão precisar, na verdade, prestar atenção. É um convite para você não sei se tem esse nome, em si mesmar, né? Olhar para si mesmo e, de Sim. alguma forma, a partir disso, despertar. Tipo a Fênix, né? Despertar melhor. É, Interessante. isso mesmo. Olha só. Obrigada, viu? Super beijo para Beijo você. Boa para noite. você também. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, essa foi a série, mais uma live fantástica, incrível com a doutora Ana Gimenez, amiga querida, que, como vocês perceberam aqui, fala de uma forma diferente em relação à família, ao direito e a todos esses processos que a gente sabe que envolvem a vida 2 ou a vida 3 e a vida, enfim, da família como um todo.
Eu desejo para vocês uma boa noite. Amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente vai falar com um dermatologista incrível que eu conheço desde que eu era pequenininho, que eu ainda pensava em ser médico. Dr. Otávio Macedo, dermatologista. Eu vou colocar aqui na sequência para vocês essa tarja que a gente sempre coloca no Stories, chamando atenção para qual que vai ser a live no dia seguinte. E eu espero vocês, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Durmam bem. Amanhã vai começar um novo dia muito melhor e cheio de esperança para todo mundo, tá? Beijo no coração e até mais.